Uma boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos estudando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente o último, esse assunto de hoje, os obreiros do Senhor, está encerrando exatamente esse capítulo 20, com essa mensagem do Espírito de Verdade. Os obreiros do Senhor. Todos nós poderemos ser obreiros do Senhor, independente das nossas condições. Porque quando fala em obreiro do Senhor, a gente pensa, não, mas coitado de mim, né? Na minha pequenez, eu não estou à altura. Todos nós, independente das nossas dificuldades, às vezes até dos nossos desequilíbrios, poderemos ajudar um semelhante. Então, quando nós estamos ajudando em qualquer situação mínima possível a um semelhante, nós somos obreiros do Senhor. Cada um com a sua tarefa. Lógico, quem está em condições melhores recebe uma tarefa maior. Tem essa capacidade. E chega aqui àqueles pontos, aqueles grandes missionários, os profetas, etc. Mas todos nós temos esse direito e esse dever de ajudar o Mestre Jesus a governar o nosso planeta. O nosso planeta, considerando a parte dos encarnados e desencarnados, tem aproximadamente 28 bilhões de espíritos. Quem disse isso é um dos médicos que participaram da codificação, Hermannes de Fé, francesa. Que foi um dos espíritos que participaram, ali um dos médios que participou da codificação espírita. Ele diz que tem aproximadamente 28 bilhões de espíritos, 7 bilhões aproximadamente encarnados e 21 bilhões desencarnados. Desses 7 bilhões desencarnados, mais da metade estão em dificuldade. Ou seja, 4 bilhões estão passando por alguns sofrimentos. Desses 4 bilhões, 1 bilhão está em grande dificuldade. Então, mais da metade. 4 bilhões com dificuldade, só 3 bilhões estão mais ou menos razoavelmente. Então, a quantidade de espírito desequilibrado ainda na Terra é muito grande. Daí a necessidade dos obreiros, daquele que é a minoria, que está em condições melhores, ajudar. Nos hospitais, tem um quadro médico, né, que está em condições melhores que a minoria. A maioria são os pacientes que chegam lá com a sua dificuldade. Assim somos nós aqui na Terra. Por que isso acontece? Porque ainda somos um planeta de expiação e prova. Grande parte de nós estamos exatamente expiando ou reparando, como o próprio Marcílio fez essa referência à questão da reparação. Só que alguns, além da reparação, estão expiando aqueles sofrimentos maiores, para que posteriormente ele possa até reparar. E às vezes não tem condições nem de reparar ainda. Estão expiando, mas que futuramente pode reparar. Mas às vezes tem reparação junto com a expiação. Então as dificuldades são grandes. Por isso que Jesus precisa de muitos de nós. Precisa, e sempre precisou. Sempre precisou da nossa ajuda. Porque ninguém governa um país, um planeta sozinho. Ninguém tem essa tarefa, né, enorme sozinho. Jesus conta colaboração, lógico, de grandes espíritos, mas é bem mais evoluído do que nós, mas depende também de cada um de nós, lá nas pontas da rama, dando apoio a que o nosso irmão possa se erguer, possa se elevar, possa progredir para ser feliz. Jesus, nos evangelhos, ele faz entre as parábolas que ele narra, e tem 3 parábolas que ele fala da figueira. E às vezes, muitas de nós, às vezes, a gente faz a tradução ao pé da letra, apenas direcionando a questão da figueira, a árvore. Porque naquela época, a árvore representava a criação. E a figueira, particularmente, representava o povo hebreu.
que exatamente foram os capelinos que vieram aqui a convite de Jesus para reparar a sua dificuldade, ajudando aqui os espíritos então reencarnados aqui na Terra, os primitivos, e ajudando a transformação do planeta de primitivo para expiação e prova. Então esse povo hebreu, na realidade, veio há muito tempo recebendo aquele apoio direto de Jesus, recebendo toda essa mensagem. Então, para o povo hebreu, era cobrado, porque tinha, na realidade, eles tinham condições de oferecer algo melhor. Daí Jesus, ele faz essas as parábolas, mostrando primeiro como um alerta, uma atenção e depois as consequências. Então, quando era estudado na sequência que deve ser estudado, a gente verifica que são 3 alertas que Jesus faz para o povo hebreu e para cada um de nós. O que vale aquela referência que Jesus fez ao povo hebreu, também faz uma referência a cada um de nós, que somos da mesma origem, né? São apenas espíritos que tiveram mais reencarnações, já estamos em outros patamares evolutivos. Então, a primeira parábola, toda essa parábola, 2 parábolas delas constam no Evangelho de Lucas e uma de Mateus. A primeira é sobre da figueira estéril, onde Jesus faz referência que a árvore que tem a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá má fruto. Nós outros que vivenciando o nosso planeta, aqueles que estão ainda focalizados no mal, desviando das leis naturais, não estão produzindo bons frutos. Pelo contrário, estão produzindo maus frutos, e a gente vê as consequências aí. Eles se prejudicando e levando outras pessoas a se prejudicarem. Aqueles que já estão procurando, dentro da ética e da moral cristã, estão se melhorando e, consequentemente, produzindo bons frutos, ajudando os outros a melhorarem. Então, essa primeira parábola, Jesus chama a atenção da necessidade de se plantar, de ser uma boa árvore, para que possa dar um bom fruto, consequentemente, servir de referencial e ajuda aos semelhantes. É a primeira atenção que ele chama aos obreiros do Senhor, aos companheiros, vamos dizer assim, de Jesus nessa tarefa mútua de um ajudar os outros. A segunda parábola, ele tem um título da figueira que secou. E a figueira estéril. A figueira que secou seria a última, a terceira. A figueira estéril. Aonde o Senhor queria cortar a figueira. E um servo falou: não, senhor, não corte agora não. Espere 1 ano para ver se ela produz algum fruto. Se não produzir algum fruto, o senhor corta. Nessa parábola, Jesus está fazendo o quê? Dando um ensinamento para nós. Aqueles que desviaram, aqueles que temporariamente se afastando da boa tarefa, das boas ações, uma oportunidade de reparação. Volta ao caminho. Dá oportunidade. Aquele que Jesus falou, o joio e o trigo, vamos deixar juntos ali. Mas vai ser um dia que vai ter que haver separação. Por enquanto, o joio e o trigo deverá caminhar junto para que o joio, ao ser retirado também, não estraga a raiz do trigo. Então, na segunda parábola, Jesus faz exatamente essa chama atenção e dá essa oportunidade já. Para aqueles que estão falhando, que possam, na realidade, se reencontrar consigo mesmo e produzir bons frutos para estruturar, logicamente, diretamente dentro da ordem familiar e, consequentemente, construindo a sociedade que seria a somatória, né, desse apoio, dessa organização mais íntima que forma a sociedade. E a terceira parábola é a parábola a figueira que secou, aonde há uma referência que essa parábola, apenas essa figueira, sendo frondosas, muitas folhas, muito bonita, aquela copa muito bonita, mas que não estava produzindo fruto. Então, podia ser qualquer um de nós que aparentemente estaria muito bom, muita pompa, com riqueza, com cultura, muita saúde, ou seja, um perfil ideal
para que possa produzir muitos frutos. E não está produzindo fruto nenhum, ou seja, tem todos os meios. Tem as informações, tem já o conhecimento está pelo menos às mãos, o conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, todas aquelas informações, gozando de saúde, da inteligência, etc, etc, e não está colaborando, ou seja, não está seguindo o bom caminho, produzindo bons frutos. E nessa terceira parábola que Jesus se refere, eles já chamam a atenção maior, já mostra exatamente as consequências, sobre exatamente o que poderá acontecer daquelas pessoas que não vai produzir bons frutos. Ou seja, foi dada toda a oportunidade, a primeira oportunidade, mostrando como deveria se conduzir um obreiro do Senhor. A segunda parábola, dando as oportunidades mesmo com as nossas quedas, para que a gente possa se erguer. As oportunidades são muitas, as reencarnações são muitas dos nossos planetas. Entre essas oportunidades, são os problemas reencarnatórios. Quantas vezes nós reencarnamos prometendo a nós mesmos que dessa vez eu vou fazer para valer. Dessa vez vou tentar cumprir aquilo que estava programado para mim ou aquilo que eu programei. E quando chega aqui, a gente entra pela porta larga e se desvia do bom caminho. Não cumpre aquilo que nós prometemos para nós mesmos, com a ajuda dos espíritos protetores, noções de guarda, dos espíritos construtores, e faz parte da orientação do programa reencarnatório. Então, as oportunidades são muitas que é dada pela espiritualidade a cada um de nós. Mas tem uma hora que o trigo vai separar do joio. Exatamente o que está acontecendo já estamos nesse processo de transformação para um planeta de regeneração. Então, houve a primeira de primitivo para expiação em prova, estamos em transição para a regeneração. Nessa transição para a regeneração, aqueles que estão prejudicando esse processo, que se ficasse reencarnado, iria prejudicar aqueles que estão com boas intenções, com bons propósitos, que não merecia e não merece continuar sendo molestado por esses espíritos rebeldes, que, tendo mesmo essas inúmeras oportunidades, não estão dando conta de si, que estão se prejudicando a si mesmo, aos outros. Ou seja, produzindo apenas maus frutos. É uma má árvore que está produzindo maus frutos, estragando a sociedade. E hoje a gente vê que até certo ponto a gente sabe que é normal. A espiritualidade já disse que nós estamos passando por uma turbulência. E essa turbulência grande, a turbulência, a questão da ética moral, a grande transformação que deverá acontecer na Terra, é uma transformação ética e moral que nós precisamos passar. Porque para um planeta de regeneração, aqueles que irão continuar reencarnando, ele tem condições de estar propenso para o bem. Não são espirituais evoluídos, mas são propensos para o bem. Porque aquele que quer acertar, aquele que está fazendo todo esforço para acertar, é um bom espírito, é um bom cristão. Esses são esses que irão continuar reencarnando na Terra. Então aquela parábola que Jesus se referiu ao joio e o trigo, está acontecendo, já começou a acontecer. A espiritualidade já disse que alguns espíritos já estão deixando de reencarnar na Terra. É uma seleção natural. Estão chegando aqueles espíritos mais evoluídos, como os índigos e os cristais, que vêm impulsionar essa transformação. A mesma coisa que aconteceu com os capelinos, que ajudaram a transformação de primitivo para expiação em prova. Os índigos e cristais, que hoje em dia já são adolescentes, alguns talvez adultos já, e as crianças que estão nascendo, que vão impulsionar a transformação para o planeta de regeneração. E aquelas árvores, as figueiras, né, que não estão produzindo fruto, possivelmente serão convidados compulsoriamente a reencarnar em planetas até inferiores à Terra, até que possa se recompor, expiar, reparar as suas falhas e voltar a reencarnar na Terra. Que Jesus jamais vai abandonar seus irmãos. Os exilados são exilados temporariamente. Os exilados de capelas, a maioria voltaram já para o seu planeta de origem
e aqueles que ficaram apenas por interesse, por vontade própria, não ainda que está num processo de reparação. Então, são esses 3 alertas que constam. Só como referência para quem queira depois dar uma olhada, primeiro está em Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 13 e Mateus, capítulo 21. Vocês vão encontrar. E deverá ser lido nessa sequência, que primeiro exatamente são essas advertência, que é o final, dando as oportunidades até chegar ao ponto de, olha, agora temos que tomar uma providência, a espiritualidade. As oportunidades foram dadas, porém, alguns de nós não seguiram o ensinamento de Jesus. Os obreiros sempre existiram, né, e sempre existem. Os profetas sempre existiram, porque antes de Jesus reencarnar, ele mandou vários profetas que tinham como uma referência as leis mosaicas. Porque quando ele fala assim, o obreiro do Senhor, como os profetas, só é daquele Antigo Testamento. Mas hoje em dia, Jesus continua mandando os profetas. Profeta qualquer um de nós, possa estar vendo revelações de acordo com onde a gente vive, de acordo com a nossa capacidade de conseguir ajudar determinado agrupamento, determinada sociedade, determinados setores. Então, são profetas de vários campos da ciência, da tecnologia, da religião, da filosofia, em vários campos, de acordo com o crescimento dos espíritos. Eles vêm essas missões, vamos dizer assim, mais nobres, mais ou menos de acordo com a capacidade de cada um. Agora, falando em referencial àqueles profetas do Antigo Testamento, os filósofos, ele não tinha, na realidade, antes, a presença de Jesus física. Tinha apenas como referencial o Antigo Testamento, que ainda era deturpado porque era lei mais civis do que lei divina, só contida no Decálogo. Com a vinda de Jesus, aí já tem um referencial da vivência de Jesus. Então, aqueles profetas que viveram com Jesus, os apóstolos, os mártires, que após a crucificação de Jesus participaram, já tinham outro referencial, que era a própria vivência de Jesus, vivenciando as leis divinas na sua plenitude. Então, um esforço enorme para que ele pudesse ser bem sucedido, de tal maneira que muitos se tornaram mártires em nome do Mestre Jesus. E um deles que a gente não pode esquecer é o João Hus, mais ou menos no século XIV, que era aquele mesmo apóstolo Tomé, que tinha aquelas dúvidas iniciais, né, sobre a ressurreição de Jesus, e pediu que teria que tocar em Jesus para poder, na verdade, comprovar e acreditar. Reencarna naquela época, posteriormente, no século XIV, já como João Hus, e se deixou ser queimado na fogueira, mas não renegou o Cristo. Desde nesse período, a evolução desse espírito. Já no século XIV, ele se deixa ser queimado na fogueira, mas não renega o Cristo. Estamos já dando exatamente um grande avanço, grande transformação espiritual de João Hus, que não é nada mais, nada menos do que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, a gente vê em alguns séculos a evolução do espírito, até ser convidado para a terceira revelação. Allan Kardec, ele passou por inúmeras reencarnações. Essa apenas algumas reencarnações relatadas em alguns livros, que o crescimento, a evolução é progressiva, mas não é instantânea. Então, os espíritos vão em cada reencarnação, com as suas experiências, acumulando, adquirindo experiências, as virtudes, até chegar a um ponto onde possa receber uma grande missão. Então, Allan Kardec foi escolhido para codificar a terceira revelação, que já tinha toda essa potencialidade. Mas nem sempre ele teve essa capacidade, como qualquer um de nós. Nós tivemos infelizmente bem inferiores e hoje já estamos nesse patamar, com a nossa dificuldade, mas já com muita potencialidade.
e mais algumas reencarnações que nós iremos nos encontrar, vamos ver que nossa potencialidade está bem mais outro menos, logicamente, de acordo com a vontade de cada um. Mas o progresso é incessante, porém é individual. Cada um é responsável por si. Então, os missionários, são inúmeros missionários que viveram na nossa história, nós sabemos disso, aqui mais próximo de nós, né? Até recentemente encarnado conosco, como Chico Xavier, como ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, o Gandhi e outros que participaram efetivamente, ou dentro da seara espírita ou não. Que a espiritualidade não tem nenhum preconceito de religião. Cada um dentro da sua área, trabalhando, ou com religião ou sem religião. O que importa, na realidade, é que tenha um espírito de caridade, de bondade. Que às vezes não está ligado a nenhuma religião, mas tem a bondade. Então tem coisa... Ser bom é a melhor religião. Não adianta ter religião e ser uma pessoa ruim. O título de religião não é que vai salvar ninguém. O que vai salvar é as nossas condições e a nossa ação. Por isso que uma das frases-chave da doutrina espírita é: sem a caridade não há salvação. Não é sem o espiritismo, sem isso, sem o Jeff, não. É sem a caridade. Você pode se ver o Jeff ou não, pode ser espírito ou não. Um pequeno detalhe. Mas se você for caridoso, for uma pessoa boa, é a sua melhor religião. Eu costumei sempre dizer para meus filhos: meu filho, antes de ser com a religião, seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa. A religião você escolhe o que você queira. Seja uma pessoa boa com a religião. Isso que vai importa. E quando a gente chegar lá em cima, né, entre aspas, o que vai perguntar para alguém, que vai perguntar para nós, que nós vamos perguntar a nós mesmos, é o que nós fizemos. É o que nós fizemos. Não é os nossos títulos. É verdadeiramente o que nós fizemos. Isso que vai importar. Isso que vai dar exatamente a sensação de dever cumprido, a sensação de felicidade. Esse histórico nosso, da nossa vivência à vista do bem. Ser uma boa árvore, consequentemente, está produzindo os bons frutos. Para isso, nós temos, sim, e agora nós obreiros da atualidade, já temos um grande reforço em relação aos anteriores, que nós temos em nossas mãos o Antigo Testamento, temos em nossas mãos os Evangelhos de Jesus, que é a vivência de Jesus, e temos a terceira revelação da doutrina espírita. Então nós, pode ser cobrado a mais do que os outros. Os espíritas podem ser cobrados mais do que os outros, que têm ou não religião, que já temos determinados conhecimentos, pela terceira revelação, que às vezes as outras pessoas não têm esse conhecimento. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, lembrado daquela parábola dos talentos? Quem mais recebeu talento tinha uma responsabilidade de produzir mais. E foram reprimidos, e foram alertados, né, por não fazer isso. Se recebeu mais talento, que tinha potencialidade. E que tem mais potencialidade, tem obrigação. Então, nós espíritos, não somos melhores do que ninguém. Talvez tenhamos mais responsabilidade por ter conhecimento de determinadas causas já. Causas e efeitos. Coisas que as outras religiões dogmáticas ainda não trabalham ainda nisso aí. E no espírito nós temos esses conhecimentos do problema reencarnatório, das consequências, as expiações, as reparações, o que nos espera, os processos que nós temos que reparar em função dos nossos equívocos, etc, etc. O contexto onde nós estamos inseridos, porque faz parte do nosso enredo. Então temos esses conhecimentos. Se temos esses conhecimentos, não se admite mais um ato imoral, porque a gente conhece as leis, e se estão fazendo errado, as leis que eu digo, as leis divinas, não na plenitude, lógico, mas um bom conhecimento dessas leis que é fornecida, chega ao nosso alcance através da doutrina espírita. E, consequentemente, nós não podemos mais vacilar e cometer tantos erros. Ainda iremos cometer. O que nós não podemos cometer erro é proposital. Estou sabendo que estou errando e continuo errando. Estou sabendo que estou ofendendo meu semelhante e vou continuar de propósito. Isso não podemos mais fazer isso.
A gente ainda é admissível que nós cometemos erros ainda e que a gente nem percebe. A gente pode até ofender uma pessoa, nem perceber que ofendeu a pessoa. E aí depois se toca na idade que ofendeu. Esses erros ainda é admissível pelo nosso conhecimento, pela nossa dificuldade ainda que nós temos. Mas esse proposital não. Porque uma das características daqueles espíritos que irão reencarnar, continuar reencarnando, os mansos herdarão a terra, ou seja, irão continuar a reencarnar com poder de regeneração, é serem propensos para o bem. Não é o espírito muito evoluído, não. Só que não vai ter mais expiação. Não haver expiação, ou seja, não tem ninguém expiando esses sofrimentos, não existe mais. Existe alguma dificuldade, mas são propensos para o bem. Quando se é propenso para o bem, os erros são bem pequenos, são menores. Tanto a gente não agride tanto o nosso semelhante, porque os erros são menores, consequentemente não agredimos a nós mesmos. Porque pela lei de ação e reação, quando a gente agride aos outros, logicamente estamos agredindo a nós mesmos. E para sermos obreiros, nós precisamos de outra característica de trabalho. A gente está acostumado, o trabalho de remuneração, todos nós, né? Trabalhamos e a gente esquece. E tem pessoas que vão trabalhar e quando terminar o dezembro vão me aposentar. E quando me aposentar não quero mais fazer nada. Isso é o grande erro. Isso é o grande erro. A gente deve trabalhar até o último dia da nossa existência. Não necessariamente remunerado. Então, por isso tem o trabalho remuneração e o trabalho de abnegação. O trabalho da remuneração, a gente para pagar nossas dívidas, nossos compromissos do cotidiano. Todos nós precisamos manter. Não diz nada de graça. Eles precisam disso aí. Mas temos que, mesmo quando estamos ainda trabalhando remunerado, devemos separar alguns minutos do dia, da semana, do mês, para participar de alguma atividade não remunerada. São trabalho de abnegação. Esse trabalho de abnegação é onde nós iremos fazer algo para o nosso semelhante. Para isso nós temos inúmeras oportunidades. Num templo religioso nós participamos, né? Acreditamos que todo templo religioso sempre existe uma oportunidade, um trabalho de assistência, onde nós podemos praticar caridade. Nas casas espíritas existem inúmeros trabalhos, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, mas coordenado pelas casas espíritas. Então, trabalho aqui não falta nas casas espíritas. Aliás, grande parte das casas espíritas tem muita carência de trabalhadores. O Jefa, na realidade, consideramos até um centro espírita privilegiado. Nós temos bastante trabalhadores que também ajudam o nosso lado de Crara. Mas o Jefa, como é um referencial, nem sempre acontece nas instituições. A gente verifica que tem muitas instituições espíritas com muita dificuldade de trabalhadores, muita dificuldade de obreiro do Senhor. Porque muitos de nós que chegamos a uma casa espírita, às vezes, por conta da nossa dificuldade com desequilíbrio e tratamento, e alguns se tornam espírita, outros não, outros continuam nas suas religiões, nas suas afazeres. Mas alguns continuam espírita. E às vezes eles acham, a preocupação de quando é que eu começo a trabalhar, como é que eu começo a fazer alguma coisa de útil. Existe, logicamente, uma determinada sequência, alguns conhecimentos básicos, para que a gente possa prestar um bom serviço. Mas sempre vai aparecer uma tarefa. Querendo, sempre vai aparecer uma tarefa, e essa tarefa é significante para nós e para os outros. E quando a gente começa a ajudar, mesmo, por mínimo que seja, aos outros, os nossos problemas vão diminuindo. Certo? Eles vão diminuindo. Porque a energia que você passa para os outros, essa energia retorna para você. Ninguém perde. O que a gente transmite de bem para as pessoas, nós recebemos com certeza. Mais ainda, e para isso a gente se sente mais feliz, sente mais equilibrado. Então, enquanto o trabalho remuneração nos atinge, promove mais um crescimento mais em nível horizontal, o trabalho de abnegação há um crescimento vertical, porque trabalha diretamente com a conquista das virtudes. O trabalho remuneração, nós
adquirimos, desenvolvemos nossa inteligência, que também é importante. Mas muitas coisas também vamos dizer assim, um escalonamento menos acentuado. Enquanto que o trabalho de remuneração é diretamente ligado à questão espiritual. Então, faz com que a gente cresça mais verticalmente. Então, por isso que as pessoas que têm as suas profissões, seus trabalhos, etc., não podemos ficar a vida toda só nisso. Temos que fazer algo mais. Ou no trabalho, ou fora do trabalho, sempre tem que pensar. Um sorriso que a gente dá para alguém, um aperto de mão, um abraço que a gente dá para alguém, um desejo, um bom dia que a gente dá para alguém, nós estamos colaborando. Principalmente para as crianças, ou para nós outros mesmo, que muitos de nós vivemos na solidão. A ONU já relata que os grandes problemas das doenças, hoje em dia, doenças mais mentais, de nível psicológico. As pessoas são solitárias dentro da multidão. Estão em depressão dentro da multidão, se sentem sozinhos dentro da multidão. Porque às vezes as pessoas não conseguem mais ser ouvidas. Então, muitos de nós temos problemas psicológicos, porque esquecemos, na realidade, dos valores espirituais. Muito ligados às coisas materiais, entrando pela porta larga, e criamos essa dificuldade. A falta de ética, de moral, está dando um problema seríssimo, e a espiritualidade já mostra isso. Tem uma mensagem no livro, Obras Póstumas, que era manuscrito de Allan Kardec, publicado, logicamente, após seu desencarne, onde diz que a grande dificuldade que está passando, uma das grandes dificuldades que está passando essa transição é a questão da ética e a moral, levando até grande parte, aumentando a quantidade de suicídio entre adolescentes. E a gente está vendo que está aumentando a quantidade de suicídio entre adolescentes. Por quê? A questão familiar está se perdendo. A ética e a moral, os valores básicos estão se perdendo. Esses adolescentes eles estão meio perdidos. E quando vem uma pequena decepção, ele não tem mais um referencial do papai e da mamãe, da educação que é dada, ou de quem for responsável, não importa quem esteja cuidando. Não importa que esteja cuidando bem. Não tem esse referencial, não tem essa educação, que cada um está cuidando de um lado, os pais com os seus afazeres, as suas dificuldades, os seus compromissos, pagando o colégio caro dos filhos, mas sendo um pai ou a mãe ausente. E não estão deixando, relaxando um pouco isso aí, consequentemente, as crianças estão pegando os valores e pegando informações das mídias por aí, de maneira às vezes equivocada, porque não tem sustentado. Eu digo isso que experiência própria. Eu saí de casa com 9 anos de idade, reencontrei com meus pais, já estava com 21 anos de idade. Mas eu lembro como hoje, muitas coisas, muitas portas largas me abriram para eu entrar na marginalidade, cometer vários erros. Eu lembrar do papai e da mamãe. E hoje em dia, talvez sou o que eu sou hoje, não, pelo menos mais ou menos equilibrado, que mesmo ausente dos meus pais naquela época, e quando era chamado à porta estreita, para não dizer outras coisas, eu lembrava do papai e da mamãe. Eu não posso decepcionar. Eles não disseram isso para mim. Eles sempre mostraram a ética e a moral, mesmo com a sua dificuldade de cultura. Então, mesmo longe de casa, eu lembro o seguinte, não entrei nas frias por aí, em função daquilo que eu recebi. Então, é o exemplo que recebi, é o exemplo que os pais têm que dar para os filhos hoje em dia. Não pode deixar apenas a léu por aí. Não pode transferir isso para as escolas. Não podemos deixar os professores não ganham para educar nossos filhos. Os professores não ganham para educar nossos filhos. Quem educa os filhos são os pais. Os professores ganham para lecionar a disciplina de acordo com a sua cultura. Então não podemos transferir para os professores, nem para os avós, aquilo que é responsabilidade nossa. Então já foi a chamada a atenção e verifica que hoje em dia está criando muita dificuldade por questão da ética e moral.
Então, essa transformação que deverá haver, que vai mexer com muita gente, está mexendo com muita gente, é a grande transformação ética e moral. E aonde é que está isso aí? Para a gente possa ter um referencial. É Jesus, o Evangelho. O que aqui representa o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus representa a ação, a atuação das leis divinas, atos morais, conforme a lei divina. O grande referencial. Jesus, o guia e modelo. Se a gente tiver dúvida como proceder na ética e na moral, é só consultar o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem uma grande vantagem. Está condensado no Evangelho segundo o Espiritismo a parte a ética e a moral. Das 5 partes que compõem o Evangelho, Allan Kardec, logicamente, sabiamente, tirou a parte moral e ainda fez alguns comentários dando as explicações e vem mais acrescentada de algumas informações dadas pelos Espíritos, como a que nós vamos ler agora a respeito do Espírito de Verdade sobre esse assunto. Então vem acrescentando. Só que o Espírito de Verdade, quem já estuda a doutrina espírita sabe que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Possa ser que ele não tenha se comunicado através do Espírito, mas tenha dado um bilhetezinho, vá lá e se comunique e manda essa mensagem aqui. Está assinado por mim. Está valendo. Então, no capítulo 20 que nós fizemos referência, o item 5, tem essa informação do Espírito de Verdade. Esse chamamento como obreiro da vida eterna. O obreiro do Senhor. O Obreiro da Vida Eterna é um livro da coleção de André Luiz. Às vezes me confundi. Aproxima-se o tempo em que cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Essa transformação planetária que a gente já há algumas décadas aí nós estamos tomando conhecimento. Tá vendo? Já começou e está ainda mais. Quando vai terminar nós não sabemos. Mas nós sabemos que essa transformação está mexendo com a cabeça de muita gente. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Sem a caridade não há salvação. Aonde a gente estiver, a gente pode fazer a caridade. Se eu não estou no meu trabalho, se eu atender no meu trabalho alguém, uma pessoa direito, corretamente, eu estou fazendo a caridade. Hoje eu entrei pela Caixa Econômica para trabalhar no negócio de um programa que tem lá no sistema de cobrança. O rapaz me atendeu tão bem que eu fiquei tão satisfeito com o atendimento com aquele rapaz que eu fiquei feliz da vida, porque fui muito atendido. No final, o que é que você está precisando? Posso servir mais alguma coisa? Mas não pode ser. Então veja a caridade que ele prestou para mim. Se ele tivesse me atendido mal, eu podia ter ficado chateado. Ele transmitiu por telefone boa energia para mim. Então, dentro do nosso trabalho, não importa o tipo de trabalho, mesmo no próximo trabalho, se você fizer com caridade, com boa vontade, em ajudar aquelas pessoas que estão em torno de você, que depende, você está aplicando a caridade. São os pequenos atos. A gente começa com os pequenininhos, depois a gente vai aumentando esse leque da nossa capacidade. Não adianta querer fazer muita caridade do início, quem vai se atrapalhar. Vamos aos pouquinhos, que quando chegar lá, na frente, a gente já está fazendo uma caridade maior, com sustentação. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos junto e unamos o nosso esforço a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Jesus gostaria que a gente se esforçasse para que mais rapidamente a gente transformasse o planeta para a regeneração. Que a gente vai ver mais tranquilo. Já pensou em dormir com a porta aberta, sem fechar a porta, sem estar preocupado em fechar a porta? Dormir sem preocupado em fechar a porta? É uma grande felicidade. Hoje em dia a gente fica com medo, a gente tem mais medo dos humanos do que dos animais.
Né? Aquele negócio. Graças a Deus que era um animal. Estava preocupado se fosse humano. Ficou no escuro na rua e ficou com medo. Aí quando descobriu, parece que era um animal. Disse, graças a Deus que é um animal. Estava preocupado que era um humano. Um humano que poderia ser um assaltante. Fica mais preocupado com medo do humano, do nosso irmão, do nosso nível, do que os próprios animais. Ao ponto que nós chegamos. Isso não tem pessoa que consiga manter equilíbrio. Para isso estão as doenças mentais, etc. Mas as daquele que, por efeito das suas disseções, houver retardado a hora da colheita. Estou retardando a hora da colheita. Se eu estou retardando a hora da colheita, é que eu estou plantando mais tardiamente. Ou seja, não estou fazendo bem. Se eu já começo a fazer o bem, a colheita vem, logicamente, de imediato. Mas falar nisso, às vezes esse imediato não quer dizer instantâneo. Às vezes nós estamos plantando agora e o resultado nós vamos ver só em outras reencarnações. Quando nós estamos educando nossos filhos, às vezes o retorno de sair, aí nós vamos ver só em outra reencarnação. Dá a impressão que o nosso trabalho da mãe e do pai para com os filhos foi perdido. Engano. Fica lá. O fruto, às vezes, dá em outra reencarnação. Então, não espere esse retorno de imediato. Por isso que tudo que Jesus falava, disse, olha, vocês vão ter um retorno lá no reino dos céus, na casa do Pai. Jesus sabia que grande parte que nós estamos plantando aqui, nós vamos colher posteriormente, quando retornar à parte espiritual, e que a gente verificar que do bem realizado. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado a recompensa da terra. Aqueles que estão procurando sua recompensa aqui, na porta larga, esses não têm recompensa lá ao retornar porque não plantaram nada. Eles já estão colhendo, que são os desejos, que não correspondem nem sempre com as necessidades. Então, aqueles que estão colhendo, achando que estão colhendo aqui, na realidade, não estão colhendo coisas boas. É aquele fruto do próprio desequilíbrio. A colheita mesmo é no mundo espiritual. Aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Que não recuarem. Se eu não me engano, parece que é Joana de Ângeles, ou Emmanuel, que diz o seguinte, o trabalhador espírita, para ele se firmar mesmo, é em torno depois de 10 anos. Porque às vezes a gente chega aqui 1 ano, 2 anos, né, aí está empolgado. Mas deixa parar um pouquinho. Depois de quase 10 anos, aí ele já foi vacinado, pronto. Aí não vai ter mais recaída, não. Então, se chegar aos 10 anos, ele manter uma performance, aí ele exatamente, ele sabe que ali de agora por diante vai ser mais fácil. Porque às vezes acontece isso aí, porque a gente começa a trabalhar como obreiro e querendo fazer além do que a gente pode. Não faça, né? Não dá aquele pulo maior do que as pernas, né? Não faça isso não, porque a gente tropeça e a gente vai se achar que não tem condições e quer desistir. Quer desistir porque acha que é inferior, não tem condições, não tem condições de ser obreiro do Senhor, não, eu cometi um erro, etc, etc. A gente falha e termina se afastando. Vá aos pouquinhos. Seja persistente. E o Espírito de Verdade, ele conclui aqui. Eu não tirei toda, fica como lição de casa, para que a gente possa fazer, é uma página toda sobre essa lição, certo? Eu peguei uns pontos-chave que nos chamou a atenção. Cumprir-se-ão essas palavras. 2 pontos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Não podemos traduzir o pé da letra, né? Certo? Os primeiros podem ser os últimos, são os primeiros. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Naquela parábola da vinha, né? Do senhor da vinha, que um trabalhou 10 horas, 12 horas, outro trabalhou 9 horas, outro trabalhou 6, outro trabalhou 3, um trabalhou só 1 hora. E o senhor pagou todo mundo com o mesmo valor. Porque ele foi assalariado e foi chamado, ele estava disponível para o trabalho.
Mas se ele foi chamado só no finalzinho do expediente, ele tinha direito, porque foi o senhor que chamou no finalzinho ali, a oportunidade foi dada para ele, mas ele estava sempre predisposto. Então todos ganham a mesma coisa. Então o importante não é a quantidade das coisas que a gente faz. Que a gente vai ver que quer fazer muitas coisas, termina fazendo muitas coisas erradas, termina complicando. O mais importante é a qualidade. O irmão Jacó, um espírito que era Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e ao desencarnar ele estava muito bem, era um trabalhador espírita, venceu a prova da riqueza, que era um homem rico, no Rio de Janeiro, mas ele relatou o seguinte, que ele não era tão feliz em relação à turma de espírito que estava sendo deslocada para a espiritualidade, numa caravana. Ele não era tão feliz ainda, mais feliz, aliás, porque ele viu que tudo que ele fez no movimento espírita, ele não colocou um temperozinho, que é o amor. Ele percebeu, se ele tivesse feito com mais amor, cumprir aquelas tarefas, não porque tinha um compromisso, vou ter que cumprir aquele compromisso, mas feito com mais amor, ele ia se sentir bem mais feliz. Como outros espíritos que não tinham tanto, assim, não era tão famoso, talvez, conhecido como ele, que estava bem mais iluminado do que ele. Inclusive, uma senhorazinha, entre aspas, com carinho, que era uma professora lá do primário. Era o espírito mais evoluído da caravana que ia. E ele, como ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, muito conhecido no movimento espírita, não era tão evoluído como aquela senhora. É como diz o popular, a gente vê o cara, mas não vê o coração. Então, a gente vê o que importa, né, o que nós somos verdadeiramente. E não aquelas coisas externas. As aparências às vezes enganam. Por isso que Jesus sempre combateu a questão dos fariseus, que ele aparentava ser uma coisa e não era, estava levando ao povo aos equívocos. Por isso Jesus chamava muita atenção, porque ele estava prejudicando a mente daquelas pessoas que estavam acreditando em uma coisa falsa como se fosse verdadeira. Estaria contrariando exatamente a questão do progresso do Espírito. Que a paz do Mestre Jesus continue desenvolvendo hoje e sempre.